Goiás é o novo epicentro do coronavírus no país. Com o baixo índice de isolamento social que a gente está vendo todos os dias, os pesquisadores da Universidade Federal de Goiás estão fazendo uma projeção, estão projetando um colapso, gente, um colapso nas redes públicas e privadas de saúde no início do mês que vem, já está chegando. Olha só, esses números são da UFG, que pode chegar a 6 mil pessoas o número de mortes pela doença aqui no estado nas próximas semanas. Triste, não é? Almir Costa conta pra gente. As autoridades de saúde confirmam que Goiás é um novo epicentro nacional da pandemia do novo coronavírus. Hoje pela manhã, o estado tinha mais de 18.100 casos confirmados, sendo 509 em 24 horas e 363 mortes. Para se ter uma ideia, no último dia 15 foram confirmados 10 mil casos. De 15 a 18 de junho, foram registrados em média 1.000 casos por dia. E no último domingo, Goiás ultrapassou a marca de 300 mortes pela doença. O cenário é ainda mais grave se levarmos em conta que existem perto de 49 mil casos em investigação. Mas foi diante dessa situação que esta semana Goiânia permitiu a reabertura de shoppings, galerias, camelódromos e lojas da região da Rua 44, que voltam a abrir no próximo dia 30. O Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás projeta um rápido agravamento da crise do novo coronavírus em Goiânia e no estado. A projeção do ICB, com o baixo isolamento social, é que em 2 meses as mortes vão passar de centenas para milhares e haverá colapso das redes pública e privada de saúde. Segundo este professor e pesquisador do Instituto, o quadro é muito preocupante. Está seguindo muito grave, num cenário de isolamento social muito baixo e que significa que os hospitais estão muito próximos de um colapso, conforme foi previsto para o final de junho. Segundo o Instituto de Ciências Biológicas da UFG, o isolamento social acima de 50% em abril reduziu a velocidade de contaminação e foram evitadas 3.400 mortes no estado, sendo 1.170 apenas aqui em Goiânia. Isso até o dia 2 de junho. Mas, segundo os pesquisadores, o cenário atual é nebuloso diante da evolução rápida da doença. Nesse cenário em que tudo permanece como está hoje, e a população não respeitando o isolamento ou não podendo respeitar o isolamento, o que nós devemos observar é um pico a partir da segunda quinzena de julho. Porém, o estresse hospitalar, a falta de leitos, deve vir bastante antes. Isso deve vir agora, nas próximas 2 semanas, onde a gente vai começar a ver já a falta de leitos em algumas cidades, como o entorno, como a capital, como Rio Verde. É possível que nós cheguemos nos primeiros 1.000 óbitos antes da virada para julho, ou logo na primeira semana de julho. E se isso continuar crescendo em função do baixo índice de isolamento, nós vamos começar a ver no estado já acima de 100 óbitos por dia na segunda quinzena de julho, quando a gente deve ter um pico chegando ali em torno de 5 a 6 mil óbitos acumulados desde o início da pandemia no estado todo. No caso de Goiânia, o novo coronavírus avança mais veloz na periferia, onde os casos subiram de 5 a 10 vezes em um mês, com crescimento superior a 100%. O cientista critica a reabertura do comércio na capital e acredita que em menos de um mês, essa retomada das atividades vai causar grande impacto. Qualquer reabertura nesse momento é extremamente irresponsável e desaconselhada. Esse é o momento de pensar num fechamento mais agressivo, porque nós estamos na parte de crescimento muito mais rápido. Bom, deve ter muita gente acompanhando. Vocês estão querendo colocar medo na população, alarme demais. Não, tem 3 cenários colocados aí que podem acontecer. Se o isolamento for bom, nós não vamos ter essa tragédia que ele colocou. E nesse último caso, em que as pessoas realmente não estão cuidando de nada, aí nós podemos ter esse número excessivo de morte, muito triste, não é? Vamos conversar agora com a secretária municipal de saúde aqui de Goiânia, Fátima Muruê, que também faz parte, né, desse trabalho, desse estudo feito pela UFG, porque na verdade tem um comitê. Secretária, boa tarde, senhora.
Boa tarde, Ordevá. Boa tarde a todos os telespectadores da Serra Dourada. É um prazer para mim estar aqui. Prazer é nosso em receber a senhora. Eu fiquei assustado com esse último aspecto aí, que esse número de pessoas que podem morrer realmente é muito grande, assustador, né, secretária? Isso, esse número é uma expectativa que pode acontecer caso as pessoas continuem saindo às ruas sem as permissões devidas. Secretária, mas no momento em que acontece essa flexibilização, a gente vê muitas aglomerações já sendo registradas nas ruas, na 44, já mostramos hoje, e nós estamos nesse pico, né, da projeção da UFG para que aconteça no mês de julho, possivelmente até com 6 mil mortes, e a gente não ouve se falar em testagem aqui em Goiânia. Isso será possível, como já aconteceu, por exemplo, em Rio Verde? Bom, Luciana, boa tarde a você. É um assunto muito importante que você mencionou. Primeiro, acho que nós precisamos reconhecer ter a humildade de reconhecer que as pessoas já estão nas ruas de toda forma. Elas não estão mais respeitando os decretos. Então, essa abertura que teve agora foi uma abertura de um dos setores, de poucos os setores, que não representa menos de 30% de todos os setores que estão fechados por decreto, mas não na prática. E essa abertura trouxe uma expectativa de controle da entrada das pessoas nesses locais, do distanciamento entre uma pessoa e outra, e também o uso de máscaras, que a gente vê que soltos na rua, nós podemos todos comprovar que a abertura clandestina ela já está ocorrendo há muito tempo. Então, essa pequena flexibilização de poucos setores com regras rígidas, inclusive com multas, ela vai nos permitir que as pessoas possam manter as medidas que são recomendadas. E sobre a testagem, secretária? Isso. Quanto à testagem, nós temos uma dificuldade, até o momento nós tivemos uma dificuldade enorme de conseguir os testes, nós, não apenas Goiânia, que eu digo, e aqui em Goiânia nós estamos fazendo uma compra agora de mais de 100 mil testes, estamos com um pregão já aí em curso para fazer essa ampliação. E até o momento nós já fizemos, para vocês terem esse acompanhamento, mais de 15 mil testes rápidos que são feitos na população e testes de PCR, que são para as pessoas sintomáticas, nós já fizemos mais de 8 mil testes. Secretária, estamos agora ampliando esse número. Tá. Sim? Chegando a esses novos testes, quem que vai poder fazer? Não, são dois tipos de testes diferentes. Tem um teste que é o teste que diz que a pessoa já teve a contaminação. Ele não nos serve muito para interromper a cadeia de transmissão. E tem um teste que ele é muito novo no mercado, que é o teste rápido por antígeno, que ele diz que a pessoa está portando o vírus naquele momento e, portanto, ela é um contaminante importante. Nós estamos procurando adquirir rapidamente uma grande quantidade para fazer esses testes em pontos importantes da capital, que possa, então, identificar a pessoa positiva e já tomar as medidas de isolamento desta pessoa e dos seus contatos primários, pelo menos. Porque, só para entender, já que não há testagem, essas projeções da UFG e do próprio comitê são feitas baseadas em quê? Nos contaminados e nas mortes que estamos tendo? Essas projeções da UFG, que é feita por um grupo de pesquisadores de importância internacional, e eles nos assessoram aqui também, elas levam em conta como uma variável mais importante a taxa de isolamento social. Então, os 3 cenários que eles reportaram, eles são dependentes dos 3 cenários. Um cenário onde o isolamento social ele fica próximo do que foi no início do decreto, do primeiro decreto de março, do decreto estadual. Um último cenário, que é o outro extremo, é aquele cenário em que nós estaríamos numa mesma situação antes da pandemia, e um cenário intermediário. Então, daí a gente insistir muito no isolamento social, para que as pessoas só saiam se for estritamente necessário e que não saiam para atividades que estão proibidas nos decretos. Ok, secretária, uma boa tarde, obrigada pela participação conosco. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.